Muitas das vezes que o teu pai, tua mãe chega, você não vai fazer isso, você tá de castigo, você tá aqui, você faz... É muito difícil para nós entendermos o porquê que ele tem essa visão, por que ele tá tomando essa atitude, mas a visão de mundo que ele tem nunca vai ser igual a nossa. Olá pessoas, olá a todos, Wanderson Barreto aqui, mais conhecido como Pai Vantes. Estou vindo aqui para fazer esse conselho do Pai Vantes, para falar de um assunto que eu acho que é muito relevante, de extrema importância para todo mundo, principalmente para o jovem, para a molecada. E é porque também está fresco na minha cabeça, porque quinta-feira passada eu vi uma menina postando no Facebook, fazendo uma crítica aos próprios pais. Então eu gostaria de falar sobre os nossos pais. É claro que eu não vou falar aqui de pais, digamos assim, tóxicos, que batem, que abusam. Não vou falar desse tipo, né? Vamos falar dos afegões médios, né? Vou falar do normal, do aceitável, saca? Que são aqueles pais que se importam com os filhos, que querem o melhor para os seus filhos, independente da maneira na qual eles fazem isso. Por mais que a gente concorde ou não concorde. Entendeu o que eu quis dizer? É uma relação muito complicada, porque eu vejo a molecada, e eu também me incluo nessa, porque eu briguei para cacete com os meus pais quando eu era mais moleque, porque existe claramente um conflito geracional. O que eu quero dizer com isso, né? Porque os nossos pais têm uma influência direta na formação do nosso caráter e da nossa personalidade, ali naquele período final da infância e adolescência, né? E é ali que é formado o nosso caráter. E eles têm relação absurdamente direta. Outra coisa que tem influência no nosso desenvolvimento do nosso caráter, da nossa personalidade, é o meio. Ou seja, o meio que você vive, a época, tudo isso. E aí entra esse conflito geracional que eu estou querendo dizer. Que na formação do caráter e personalidade dos nossos pais, era outra época. Era outra visão de mundo. E isso que torna esse conflito geracional tão intenso. Por exemplo, eu tô com 38 anos, meus pais estão na faixa dos 60 anos. Se você considerar isso, tem aí 20 anos de diferença. Poxa, 20 anos muda muita coisa. Um exemplo clássico, pega 2020, pega os anos 2000. Existe uma diferença. Nos anos 2000 nem tinha internet direito, estava começando. Então, a visão de mundo é outra. Então, muitas das vezes que o teu pai, tua mãe chega, você não vai fazer isso, você tá de castigo, você tá aqui, você faz... É muito difícil para nós entendermos o porquê que ele tem essa visão, o porquê que ele tá tomando essa atitude, o porquê que ele enxerga isso. Porque para nós, meu pai é quadrado, meu pai é um velho, meu pai é, antigão. E de fato pode até ser que seja, mas a visão de mundo que ele tem nunca vai ser igual a nós. Esse é uma das coisas mais difíceis para nós filhos de entendermos, de relevarmos. Porque uma coisa é fato, nem sempre a gente está certo e nem sempre eles estão certos também. Né? Isso é ser humano. Agora, essa compreensão dessa empatia, né, de se pôr no lugar dele e ver as coisas acontecer, digamos assim, é um processo complicado, porque você depende de um pouco de maturidade. Eu sempre falo assim, que tem 3 formas disso acontecer. Uma é a maturidade, é o tempo. Você vai ficando mais velho, você vai tendo uma empatia maior, você se coloca no lugar dos seus pais de uma forma mais fácil e com a sua experiência você percebe, de uma certa forma, você começa a enxergar o que ele viu naquele dia, que ele proibiu você de fazer tal coisa, e você passa a enxergar o porquê que ele fez isso. Isso com a maturidade vem mais fácil. As outras 2 formas não são formas muito agradáveis, que são formas de ruptura, né? Tipo assim, o seu pai morre, sua mãe falece. Nesse momento a gente passa de uma maneira não muito agradável, né? A vida força a gente o que houve? A gente passa a analisar as cagadas que fez com os nossos pais, né? De uma forma não muito agradável. Eu tenho alguns amigos que passaram por isso e o testemunho nunca é muito bom, porque fica aquele vazio, né? Eu poderia ter aproveitado mais meu pai, eu poderia ter ouvido mais, eu poderia, sabe? Isso é um sentimento muito ruim, é quase um remorso praticamente, isso é muito ruim. A gente não pode deixar chegar nesse ponto.
E o terceiro é uma ruptura de risco de morte, risco de vida, por exemplo, um sequestro, sabe? Uma coisa absurda. O filho está precisando de um transplante de rim, aí o doador quem? É os pais. Aí é um choque, né? Um risco muito grande que você tem e que de repente teu pai te salva, tua mãe te salva e você... Peraí. Claro que eu não desejo, ninguém deseja esses dois tipos de rupturas, que esses dois tipos de rupturas aconteçam para você começar a compreender melhor seus pais. Um outro jeito é a maturidade. A maturidade vem com o tempo. Para umas pessoas vem mais cedo, para outras vem mais tarde. Mas tenha certeza absoluta que com o tempo você jovem, vai entender o porquê que teu pai ou tua mãe teve aquela atitude naquele dia específico que ele não deixou você fazer tal coisa. Pode ter certeza. Isso é até bíblico, né? Honrai teu pai e tua mãe. E aí eu vejo nos dias de hoje essa molecada Nutella pra cacete. Eu não vou reclamar muito, eu não vou criticar muito, porque digamos assim que eu também fui bem rebelde. Tive muitas tretas com meus pais, com meu pai, com a minha mãe. Teve períodos que eu não falei com meu pai, teve períodos que eu fiquei sem falar com a minha mãe. E com o tempo você percebe se você estava certo ou não, mas independente de estar certo ou não, se você teria a mesma atitude ou não. O fato é que tenha certeza absoluta que tudo que eles fazem é baseado em duas coisas: na visão de mundo que eles têm, que foi formada lá atrás, que a gente muitas vezes não consegue entender, e também é baseado no que eles acreditam que seja o melhor para você. Não que necessariamente seja o melhor para você, mas eles amam você e eles querem o melhor para você. Isso é um fato. E isso que é difícil muitas vezes a gente, como jovem, entender esse posicionamento. Alguns posicionamentos de pais. Aí fica, meu pai é controlador, meu pai é isso, meu pai é aquilo e tal. Mas dentro da visão de mundo dele, aquele tipo de postura é o melhor na cabeça dele, que é o melhor para você. E com o tempo você vai entender por que ele teve essa atitude. O que eu estou querendo dizer aqui é a importância de manter essa relação saudável entre pais e filhos, porque independente do seu pai ser antiquado, chucro, religioso, independente do que ele, se ele é um gênio, se ele é um CEO, não sei, com certeza ele tem muita coisa para te ensinar. Com certeza, na hora que você tiver, e o que eu faço? Sempre são bons conselhos vindos dos nossos pais, porque eles já têm a visão de vida, mais do que a gente. Por mais que eles pensam diferente, eles podem te dar uma visão diferente da coisa. E outra coisa, tenha certeza absoluta, que se um dia você ficar na merda, independente do motivo, são seus pais que vão estar lá. Claro, eu não estou tirando a possibilidade de que um amigo pode te ajudar pra cacete. Claro que pode. Mas mãe é mãe, pai é pai. Não tem jeito. É foda. É uma relação muito forte, é um sentimento muito forte. E o que eu venho aqui para falar para essa molecada é o seguinte: tenha paciência com seus pais, por mais que você não entenda. E o conselho que eu posso dar tranquilamente, que talvez não, eu não fiz, muitas vezes quando você não concorda, ter calma, sentar e falar por quê? Perguntar, né? Por quê? Por que tu pensa assim? E deixa de falar. Ouve, absorve, pensa. É difícil, porque a gente tá no calor da emoção. Tu não deixa eu fazer isso, meu, porque eu quero ir pra festa, mulher. Até de mais velho, né? De gente mais velha. Porque eu não concordo com ele. Pergunte por quê. É difícil pra caralho. Mas pergunte por quê e tente se colocar no lugar dele. Por que ele pensa dessa forma? Porque ele teve um outro tipo de criação que eu não tive. E vai associando, você vai ser muito menos amargo, sabe, com os próprios pais do que você poderia ser. E assim, um testemunho importante, isso é da família, da minha família, né? Eu lembro muito pouco do meu avô paterno. E o meu pai tretou muito com meu avô. E eu sei que teve uma época que eles se deram bem e 4 meses depois meu avô faleceu. E meu pai fala até hoje que ainda bem que ele teve essa coisa de sentar com o pai dele, se acertar, mas ele queria ter aproveitado muito mais o pai dele. E eu tenho outros amigos que o pai, no caso que eu tô me lembrando aqui, morreu tretado com o filho. Imagina o sentimento
que fica para quem fica vivo, né? Tipo, pô, que babaca que eu fui, né? Perdi o pai. Não tem mais como falar que ama ele. Não tem mais como falar que, porra, tu é o cara, sabe? É muito difícil isso. Então, não façam isso. Honre teu pai e tua mãe. Você não vai concordar com eles grande parte das vezes, mas entenda-os, ouça-os, ajude-os, assim como eu tenho certeza que o dia que você precisar, eles vão te ajudar. Fica aí esse conselho do Pai Vantes, que eu acho de suma importância. Afinal de contas, hoje eu entendo muitas coisas que eu criticava minha mãe e meu pai e entendo. E esse conselho do Pai Vantes vai também para aquelas pessoas que não foram criadas pelos pais. Que parte da minha vida eu não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, eu fui criado pelos meus avós maternos. Então, grande parte da personalidade minha, do meu caráter, foi influenciado pelo meu avô, muito. Então, às vezes eu estou falando de pais aqui, mas não necessariamente são os pais de sangue, porque pai é aquele que cria. Às vezes o irmão mais velho criou o irmão mais novo, às vezes os tios criam os sobrinhos, o vô, até um estranho. Eu estou querendo dizer a figura, a referência de pai, porque nem sempre os pais biológicos são os pais verdadeiros, né? Porque o pai verdadeiro é aquele que está ali desde moleque, que cria, que gasta dinheiro, que influencia, que ajuda, que direciona. Esse é o pai. Eu não estou falando do pai de sangue, eu estou falando do pai que teve essa postura de pai. Pai e mãe, né? Lembrem disso. Então fica aí essa dica do Pai Vantes. Eu me sinto privilegiado porque eu tenho ainda vivos os meus pais. Estou super bem com eles, porque assim como o tempo me amadureceu eles também, amoleceram eles também, e hoje eu tenho uma relação muito melhor com eles do que eu tinha antes, isso é um fato. E que eu tenho certeza que você, se você não tem uma relação tão bem hoje com seu pai, tenha certeza absoluta que lá na frente você vai ter. Porque a vida, o tempo vai, bater em você e neles e vai amolecer as carnes, né? E aí tenha certeza que é com eles que você deve e pode contar no momento de necessidade. Beleza? Fica aí esse conselho do Pai Vantes para você que muitas vezes não tem se dado tão bem com seus pais. Reflita. Eu sei que é difícil, mas é absurdamente importante, é absurdamente relevante a figura dos pais na nossa formação de caráter, personalidade e tudo mais que envolve o indivíduo. Comentem aí experiências legais com seus pais ou experiências ruins que você pode dar um testemunho pra gente aí. Comentem, curtam, compartilhem, honre os seus pais. Aproveita se eles estiverem vivos. Eu sei que é difícil, às vezes temos pais que não estão vivos. Manda um beijo para eles e fala para eles o quanto você ama eles. Tenho certeza que eles vão gostar. Tá bom? Um beijo do Pai Vantes. Tamo junto.